Paz do Senhor, igreja. A renovação de um entendimento de um homem é insistir naquilo que ele deve falar. Se passarem as profecias que cessarem, e todos os homens se rebaixarem aquilo que ouvirem, certamente viverão e não morrerão. Pela justiça que praticou viverá, através da que ouve o mandamento do Senhor. E é por isso que nesta tarde, meus irmãos, a insistência vem do homem do sofrimento, de insistir naquilo que ele quer, naquilo que foi almejado a elevar a ele um sentimento, tanto de dor, no meio das tarefas difíceis de ser realizadas. Mesmo no meio de tropeços, de angústia, de dor, estou eu mais uma vez fazendo uma live, tentando repetir aquilo que o Espírito Santo me chamou a falar nessa tarde. Espero que todos vocês agora, a partir de hoje, e a partir desse exato momento, se transfigurem agora e saiam um pouquinho da sua terra, terra essa passageira, para entrar num mundo agora invisível, no mundo da palavra da verdade, no mundo onde muitos deixaram de entender o sofrimento do próximo. Igreja, que o Espírito do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Amados irmãos, vamos sair da terra e eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. A paz do Senhor a todos vocês, paz do Senhor a todo o Brasil, a todos que vocês me ouvem. Lamentavelmente, é a segunda vez que eu tento fazer essa live de atenção e eu tenho certeza que o Espírito Santo, que estava ali falando comigo, disse: tenta de novo. Tentando novamente trazer o conceito de Deus, que vemos realmente o futuro, né? Foi através de muito sofrimento que Jesus conseguiu, e foi através de muito sofrimento que os apóstolos também conseguiram. Igreja do Senhor, o que eu quero falar para vocês nessa tarde é algo que o Espírito Santo falou comigo e eu preciso passar para vocês. É uma ação urgente e eu acredito que todos vocês que me ouvem agora, eu quero que vocês prestem muita atenção. Meus irmãos, a indagação da igreja, a indagação dos homens, a indagação de toda a terra é dizer que Deus está demorando para ouvir a terra, está demorando para ouvir resposta de oração, está demorando para dar um fim no sofrimento da senhora, do senhor. Mas o que o Espírito Santo estava falando comigo essa tarde é algo muito sério. Porque nós estamos vivendo uma época onde o Espírito Santo está sendo jogado para fora. Estamos vivendo uma época onde o Espírito Santo está sendo retirado da igreja e levado para fora. Estamos espancando o Espírito Santo de Deus nas atitudes, nas falácias e nas ignorâncias espirituais. Estamos vivendo, meus irmãos, os últimos minutos da igreja. E é necessário que isso acontecesse, porque está escrito que nos últimos dias se levantarão falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos. E quando a Bíblia menciona de falsos cristos, é o que mais existe hoje. Quem já não deparou com uma pessoa olhar para você e dizer: assim digo eu, o Senhor Jesus te diga agora para você. Não é Jesus, isso é um falso Cristo falando, assim digo eu. Sempre diga eu, sempre digo eu que eu vou te levantar, sempre digo eu que eu estou contigo, sempre digo eu, tá assim, ele falou que estava conosco todos os dias, mas a questão não é essa, a questão é que o Jesus que eu conheci, que todos nós conhecemos, foi através do arrependimento de nossa alma. Então, por que o fluxo do arrependimento ele cessou? Porque agora vocês vão entender o que eu recebi essa tarde, o que o Deus quer falar com você e falar comigo. Igreja do Senhor Jesus, estamos vendo a ruína dos últimos dias, como falsas visões, falsas profecias, falsos pastores e líderes, assim como acabamos de falar. Estamos falando sobre um elo que está sendo quebrado todos os dias. O elo da confiança do céu para com a terra. Quando Jesus ele vem em carne, ele vem estabelecer o reino de Deus na terra, o reino dos céus na terra. E o que vemos hoje nesses últimos dias, essa aliança sendo deturpada, sendo totalmente escravizada por homens que se colocaram na cadeira de Moisés, homens que eram para libertar pessoas, homens que eram ungidos para renovar a aliança de Deus com os homens, homens que eram para ser porta-voz de Deus, se corromperam, estão sentados na cadeira daquele que era para ser líder, que era Moisés. Moisés andou sobre os mandamentos de Deus, mas os homens hoje estão quebrando a aliança e os mandamentos. O que vamos falar hoje é a atenção do corpo. Por que Deus indagou a mim essa tarde
acerca do corpo. Igreja do Senhor Jesus, Deus estava estabelecendo um concerto com o rei Davi. O concerto de Deus com o rei Davi é que Deus sentiu a graça novamente e lembrou-se do tempo quando tomou o concílio do tabernáculo de Moisés e viu que era bom estar com o sumo sacerdote, aqueles que santificavam dentro do templo do Santo dos Santos. Agora Deus chama Davi para conversar a Davi acerca daquilo que ele desejava voltar atrás. O concílio com o homem, a presença dele, da sua glória, perto daqueles que um dia ele chamou de filhos. Igreja do Senhor Jesus, quando Deus estabelece um conselho com Davi, Davi não pode totalmente tomar o conselho em primeira pessoa e construir o templo do Senhor. Passou para Salomão, seu filho, com 8 anos de idade, pediu sabedoria ao Senhor, e assim 7 anos passou, e assim foi feito o templo do Senhor. A construção do templo, e quando Deus dá uma promessa a Salomão, dizendo: Salomão, escute uma coisa, se todo aquele se buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, minha face buscar e orar, eu ouvirei do céu e sararei essa terra, a glória do Senhor permanecerá sobre o templo. E foi assim que Deus estabeleceu um concerto com o seu filho Salomão. Embora seja, igreja, que depois que o templo foi construído, Salomão nos seus últimos dias de vida dá um escape para a natureza de sentimento e emoções, e também sentimentalmente abalado ao procurar uma mulher estranha, que assim Deus não aprova, Salomão adormece com seus pais e é sepultado. O que é a questão que depois que o templo continua em pé, Deus tem um compromisso com o templo, porque Salomão morre, mas Deus é eterno e ele continua habitando no templo. Mas sumos sacerdotes aparecem trazendo leis que não são reais, que não são de Deus, trazendo leis abstratas, trazendo concílios impróprios, ao ponto de permanecer o povo a estabelecer um sacrifício sujo ao Senhor. E que sacrifício foi esse? Animais sarmentos eram oferecidos ao Senhor. Esse primeiro templo estava sendo escarnecido por homens que colocaram o altar de Damasco dentro do templo do Senhor. Então até mesmo Ilquias achar o livro da lei e debater contra os grandes reis que passou, como Acás, Josias, Ezequias que até tocou o templo de Deus, os bateres da porta em ouro. Então a Bíblia menciona que Deus começou a sair do templo, porque viu a agonia dos magistrados e a eloquência dos seus sentimentos ir à tona. Deus sai do templo. Então Jeremias é chamado para profetizar que o templo seria destruído, que a Babilônia iam pegar o povo hebreu, o povo israelita, o povo da promessa, e levar a cativo a 70 anos de exílio. Quando a Bíblia menciona isso, a Bíblia relata que Jeremias começa a saltar lágrimas, porque ele começa a sentir o que o povo ia passar. A palavra de Deus diz que Jeremias profetizando, Deus assim ordena: Nabucodonosor com seus cavalos e a Babilônia grande, vem, destrói os templos, leva alguns utensílios de ouro para a Babilônia. E como nós sabemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia menciona que 70 anos passa de exílio. Então Deus, a Bíblia menciona que Ciro Persa resgata o povo, traz novamente e monta o segundo templo, ao ponto de Ageu dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O que vemos nessa passagem da glória da segunda casa sendo maior que a primeira, uma esperança de renovação para um povo que um dia estava apanhando os babilônicos. A igreja começa a vivar novamente e esperar essa promessa, mas mais uma vez passa o tempo, começa a sujeira novamente dentro do templo, Deus começa a entristecer do céu, e Jesus tem que pegar uma azorrade e chegar no meio dos compradores e dizer que essa casa é feita de oração, não para mercadores do templo. O que está acontecendo nos dias de hoje é a mesma coisa. Estamos vendo o antes e o depois da igreja, e o que esperamos é olhar para Israel, para a construção do terceiro templo, sendo que o terceiro templo já está construído. E quando começou o terceiro templo? Quando você nasceu. Porque Jesus depois, ele vê que Deus não quer mais nada com tijolos baiano, não quer nada com pedras angulares, não quer mais nada com pedras de esquina. Eles rejeitaram a pedra de esquina, não querem nada com a pedra angular. Então a Bíblia menciona que rejeitando a pedra do templo, que era Jesus, preferiram com os tijolos baianos, preferiram com coisas que não dariam sustentabilidade no futuro da sua promessa. Então agora a pedra que rejeitaram
essa mesma é rejeitada para fora. Então Jesus agora começa a dizer que agora Deus reconstrói um novo templo, o terceiro templo, a terceira aliança, e cai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia relata em dizer que eles estavam em oração, até que do alto o Espírito Santo desceu e tomou Pedro, tomou João, para a eficácia de operações de maravilhas, e assim o corpo foi estabelecido como uma promessa do terceiro templo. Quantos de vocês estão vendo a igreja morrer? Por quê? Porque estão deixando aquilo que se aproxima mais de Deus. E o quê? O corpo. O corpo é o único jeito, é a única forma de nós sentirmos a presença de Deus, de nós falarmos com Deus, de nós realizarmos de dentro para fora e de fora para dentro uma transformação. O que diz no livro de Romanos capítulo 12, que todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Quando falamos de corpo, vemos que o dinheiro está comprando o corpo, e assim aconteceu com o dinheiro dos homens de Damasco, aconteceu com o dinheiro do primeiro templo, que preferiram ver ouro, prata, e esquecendo da glória de Deus que permanece, pois o ouro e a prata acabam, mas a sua glória permanece. Então o povo hoje viu que realmente está fácil comprar essa cantora que era doutrinária de coque, porque se falar para ela que quer gravar um CD numa Sony Music, é só chimpanhar a cabeça, é só colocar os anéis, os brincos e o batom, você está contratada. Mas se chegar com esse copo, com essa saia no pé, aquilo que o Espírito te ensinou, totalmente você agora está equivocada, porque isso é coisa do passado, é dogma de igreja. Não é um dogma, é uma relação entre Deus e a pessoa de santificação, de apoiar aquilo existente, ao contrário daquilo que ainda vai permanecer, porque tudo que existe agora, Paulo diz que será aniquilado, e o que vai permanecer é a fé, a esperança, o amor e a eternidade com Deus. Estamos amando mais o mundo no corpo do que o corpo no mundo. O que significa o corpo no mundo? Jesus nos chamou para ter o nosso corpo no mundo, e que ele disse, eu sou a luz, mas estou indo embora, agora vocês são a luz do mundo, eu uso o corpo de vocês para iluminar as trevas, e usa como sacrifício vivo, santo, irrepreensível, até a volta do Senhor. Então tudo hoje é dogma, tudo hoje não é, começaram no espírito, estão terminando na carne. E por quê? Por que estão assim? Por que estão levando? Porque o dinheiro está comprando a obediência. O dinheiro, depois que nós começamos a pagar para pregadores pregar aquilo que era de graça, vimos uma igreja barata e fracassada, que hoje você tem que tolerar que maquiagem muito escura condena, mas maquiagem clarinha não condena, sendo que então chope claro não vai me condenar, é clarinho. Aquilo que é muito não pode, mas aquilo que é pouco pode. É um pouquinho de pecado que vai entrando. Ou entende, vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Um pouquinho a mais fermenta toda a massa. Então, o que Jesus estava ensinando? Esse pouquinho que já entrou nos templos, dentro do corpo dos homens. É por isso que tem muita missionária depressiva. É por isso que tem muitos pastores depressivos, porque estão trocando o templo de Deus, aquilo, a morada do Senhor, por coisas que não convém. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Foi assim que João Batista no deserto pregava. Porque do meio do deserto veio o sofrimento do profeta, e no meio do deserto veio o primeiro tempo de provação a Jesus Cristo, e é no deserto que Deus formou barro para moldar em vaso. Então nessas práticas de hoje, não passamos pelo deserto, não temos mais dificuldades em enfrentar esse mundo, não temos porque somos dele, parecemos com ele, tudo para nós agora é lícito, tudo agora convém, nada mais é pecado. Aquilo que nós aprendemos há 40, 50, 70 anos atrás. Eu tenho 35 anos de idade, e Deus me ensinou uma doutrina de 70, como pode ser isso? E você fala, não, isso é heresia. Não é heresia não. Por que você prega que Jesus Cristo ressuscitou? Você não estava lá. O Espírito Santo estava lá no dia da ressurreição, e é Ele que nos incentiva a ser testemunha de Cristo, que nos afirma que Ele ressuscitou dentre os mortos. Assim é o mesmo Espírito testifica todas as coisas. Quando Jesus ele vai subir, ele diz, ei, eu estou indo embora, mas o meu Espírito, o meu Espírito Santo vai vos ensinar o que é certo, o que é errado. Mas como vai nos ensinar, sendo que nós jogamos o Espírito Santo para fora?
Como o Espírito Santo vai nos ensinar? Se nós jogamos ele para fora, deixamos a oração, deixamos a prática da santificação. E como este corpo será um templo de Deus? Paulo disse, o Senhor era para o corpo e o corpo era para o Senhor. Então, igreja, quem mandou você furar a orelha? Quem mandou você fazer uma tatuagem? Deus mandou, você é dono desse corpo. É você que manda nesse corpo. Quando você morrer, alguém vai ter que pegar a alça do caixão e te levar o corpo até a sepultura. Porque se esse corpo fosse seu, você ia sozinho andando até a sua sepultura. Um dia você vai sair desse corpo. E a igreja está esquecendo essa prática de doutrina. Doutrina não é religião, igreja. Porque os religiosos mataram Cristo. As mulheres acham que só porque usa saia no pé vão para o céu, também não é assim. Uma coisa veio para convencer, outra coisa veio para punir. A religião pune. Ela julga, ela acusa, mas o Espírito Santo nos ensina, através de uma humilhação, de choro e de lágrima, a pedir ao Senhor o que é certo, através de um corpo que é somente para Ele, um culto racional. Como o Espírito Santo vai usar saia curta? Como o Espírito Santo vai usar peito para fora? Quando e como o Espírito Santo um dia amou batom? Que dia que o Espírito Santo vai furar o corpo dele e colocar um brinco? Se é que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Foi assim que o apóstolo Paulo disse, se é que ele habita. Se é que ele habita. Então esse corpo, a doutrina da santidade do corpo, por que ela acabou? Por que esvaziou a doutrina do corpo? É porque, meus irmãos, nós retiramos o que era verdadeiro. Mas Deus vai punir, meus irmãos. A Bíblia diz que depois que estragaram o templo do concílio, o povo foi cativo à Babilônia. E assim, segundo a palavra de Deus diz, quem destruiu o corpo, que é o terceiro templo, Deus irá também destruí-lo. E é isso que nós devemos focar também. Não é somente nas palavras de Cristo, não, é nas vontades do Espírito também. Porque o Espírito Santo testifica de Jesus. E é Ele que nos orienta, é Ele que fala conosco. É preciso uma renovação de entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos pastores. Entrou um espírito maligno e habitou dentro dos templos. As nossas irmãs que era de coque e cantavam coisa ao dia, que fazia presídios, hoje está toda maquiada, fazendo uma make no Facebook, dizendo, ai que glória, glória da onde? Da onde que nós aprendemos isso? Lá atrás o Espírito Santo nos chamava para santificação, para separação do mundo, e estamos cada dia mais se jogando nessa larva ardente que é o fogo do inferno que nos espera. Uma igreja que parou de se santificar. A sua igreja, aquela que você fala que é tão santa, a tua amiga está namorando, beijando na boca, isso é prostituição. E o pastor fala, não, é um casalzinho. Não é um casal não, meu pastor. Eles não podem se tocar, nenhum é para o corpo, ainda depois que casa. Aí sim o marido para o corpo para a mulher, mulher para o corpo para o marido, e assim junto um só elo. Como podemos ver essas práticas dentro do concílio de pedra, que vocês estão amando mais o tijolo do que o Espírito. Estamos indo para o fogo do inferno. A pombagira está dando risada. Eles estão ganhando, eles estão vencendo. Sabe por quê? Porque a senhora que está me ouvindo era uma mulher de oração, de coque na cabeça, que começou a zombar a senhora na rua. Começaram a zombar a senhora nas suas fotos. E você falou, não, é verdade, tem que ficar bonita. A sua boniteza para Deus é podridão. Deus não quer modelo no reino dos céus. Deus quer pessoas que realmente negaram suas próprias éticas e vontades. Mesmo que perderam maridos, mas ficaram com Cristo. Mesmo que perderam amigos, mas continuaram com Cristo. E foi essa igreja que nós aprendemos há um tempo atrás. Vamos deixando a doutrina do corpo e vamos morrer por isso. Vamos morrer por essa loucura e eloquência. É isso que vai acontecer conosco. Estamos morrendo. Deus irá destruir você. Quem destruiu o corpo, Deus irá destruí-lo. Quando você faz um furo na orelha, você destruiu o corpo. Se arrependa, faz uma tatuagem, destruiu o corpo. Se arrependam enquanto é tempo, pois o Senhor virá com grande juízo sobre todos os homens. E eu acredito quando ele diz que os mortos vão ressuscitar, eu acredito também que ali vão ressuscitar em carne. E por que não? Pode, Ezequiel, esses ossos voltarem a viver? Tu sabes, Senhor.
Se Deus ressuscitou os ossos no tempo de Ezequiel, Ele pode tudo. Se o jacaré comer o ser humano, que viva novamente o jacaré e que vomite o ser humano. O Senhor pode todas as coisas. Precisamos voltar, meus irmãos, a começar agora a olhar um pouquinho mais para o terceiro templo, que é o nosso corpo. Deus quer habitar dentro de você, mas como vocês dizem, está cheio do Espírito Santo, e Ele não te recrimina pela saia que você está usando, que está colada, ou por aquelas coisas que você se embeleza toda para mostrar para homens. Eu me sinto bem em se maquiar porque você está mal. Deus requer uma nova aliança com o povo, que o povo saia deste mundo. A tecnologia está nos afogando. O mundo, as suas vaidades, está nos matando aos poucos e lentamente. Estamos virando ratos de laboratórios, experimentados por um sistema cruel e ímpio e poderoso. É o que precisamos relatar em nossas razões. É sair um pouquinho de emoções e tentar trasladar dentro de nós mesmos uma ética de esperança do corpo, da alma e da renovação do entendimento. Pois esse Deus, esse século, cegou o entendimento dos homens. E muitos Deus já lançou no inferno o corpo. Está escrito no livro de Romanos. A Bíblia menciona que Deus lançou um sentimento perverso para desonrar os seus corpos entre si. E por que Deus lançou um sentimento perverso? Porque não quer nada. São duros. São duros. Homem com homem cometendo torpeza. Mulher com mulher. Ainda há tempo de pedir perdão a Deus, e Ele pode perdoar você se você cometeu esses erros. Jesus pode regenerar o homem, limpar o homem, purificar o homem, mas é necessário que o homem se arrependa tanto no corpo, na alma e no espírito. Então o que aconteceu? Por que houve-se uma luta nesses últimos dias? É porque os religiosos, eles andam de saia, de cabelo grande e apontam as pessoas. Muitos fofoqueiros e fofoqueira. Muitas mulheres que falam em língua xarabacanarabacai é mentirosa, fofoqueira e não paga ninguém. Aí o povo olha e fala, logicamente, para que eu vou ser cabelo grande e ser igual àquela mulher? É fácil comparar aquela mulher religiosa. Compara aquela que foi convencida e anda de cabelo. Por que ninguém compara aquilo que é certo? Só compara aquilo que está errado. Então a desculpa é, para que sair no pé e ter mal da sua irmã? Esses não são representantes do Espírito. Esses são os religiosos que matam. Esses são convencidos pela doutrina da igreja e não da doutrina do Espírito. Então a questão é, até quando a igreja vai morrer? Até quando vamos ver os nossos irmãos morrerem sem esperança? Devemos sim, meus irmãos, se comportar como servos amados, como o apóstolo Paulo diz. E vamos mudar essa história. Vamos esquecer as coisas que se passaram, ou então vamos voltar aonde nós caímos e voltar novamente. Porque podemos ter esse poder hoje da regeneração. O corpo não é nosso, o corpo é do Senhor e o Senhor para o corpo. Então que hoje, nessa tarde, vocês possam analisar aonde o efeito da desobediência gera a destruição e a morte. Começa dentro do corpo. Porque dos corações, o coração fica dentro do corpo, o coração, as intenções dele é má. A mente, Deus pesa ela, tudo ele fala de efeito por dentro. Então quando Deus ele manda o teu espírito, ele quis sentir o que o homem sente por dentro, por ter desprezado 2 templos, aonde a sua glória habitava. Deus agora entra dentro do homem para entender o que ele pensa da vida. Por que ainda fogem de Deus? Jesus começou a dizer, eu estou à porta agora e bato, não do templo, mas do seu coração. Eu quero entrar dentro de você, e se um dia você abrir, eu e meu pai vamos entrar dentro dele e faremos morar com ele, e vocês vão cear comigo e eu com vocês. Toda vez que vocês partirem o pão e tomarem do cálice, vocês estarão comigo. Esse é meu corpo, esse é meu sangue que é dado por repartido por vós. Então, aonde está esse entendimento da igreja? Deus quer habitar, na onde? Dentro do corpo. Mas você acha que você, em casa, acha bonito uma casa suja? Você acha que Deus não tem ciúme do corpo? Deus tem muito ciúme do corpo, igreja, porque ele é templo dele. Então precisamos voltar às práticas que nós aprendemos há 50 anos atrás.
A santidade do corpo é necessário para a igreja continuar firme na oração. Para olhar para um traficante e dizer: ei, Satanás, cai por terra agora. Pau, terra, xurica. Outro já cai, vai, levanta e anda, vambora. Sem a doutrina do espírito, do corpo e da alma, Deus não pode habitar. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. E que venhamos correndo para o Senhor e voltamos naquilo que aprendemos. Que Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus. São essas palavras de vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. A paz do Senhor. Que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Vai fazer, amiguinho.